Então, continuando falando sobre gases reais, nós temos as coordenadas críticas. O ponto crítico é um ponto no qual a temperatura, a pressão e volume específicos, eu não consigo distinguir um gás e um líquido. Na transição de fase, eu não consigo distinguir o gás e um líquido. De uma geral, o que acontece numa situação dessa? O gás ele vai sendo aumentada a pressão, numa temperatura específica, até que ele comece a virar líquido. Chegando a um ponto que esse gás e esse líquido não conseguem distinguir as fases. Aqui eu tenho um bom exemplo. O vapor e o líquido. Então, acima do ponto crítico, eu só tenho vapor. Tá? O que acontece? O vapor, eu tenho moléculas o mais espalhadas possíveis e em alta velocidade. No líquido, eu tenho moléculas próximas em velocidades baixas, comparadas com o vapor. À medida que eu vou aumentando a pressão, eu tenho o vapor aumentando a densidade e o líquido aumentando a velocidade. No ponto crítico, eu não consigo distinguir a transição de fase, as duas fases, o gás e o líquido, e eu tenho uma grande densidade de moléculas com alta velocidade. Então aqui eu tenho um gráfico de pressão e volume. Cada uma dessas semiparábolas aqui é uma situação de temperatura específica. Então aqui eu tenho o gás, então acima dessa temperatura aqui é tudo gás. Então acima do ponto crítico eu tenho só o gás, e o gás não se liquefaz. Aqui embaixo eu tenho um processo, então, o líquido, aumentando a pressão ele passa a virar o quê? Aumentando a pressão eu tenho o líquido, certo? Aumentando a pressão eu tenho o líquido. Aqui eu tenho uma transição entre líquido e vapor. E abaixo dessa pressão aqui, uma pressão baixa, eu tenho vapor. Certo? Então, aumentando a pressão, eu liquefaço. Numa pressão de transição de fase aqui, eu tenho uma mistura líquido, vapor. Certo? Então, aqui, para pressão baixas eu tenho vapor, pressões altas eu tenho líquido, e aqui eu tenho a transição. À medida que eu chego no ponto crítico, eu tenho um ponto onde eu tenho uma mistura entre vapor e líquido, vapor, gás e líquido, onde eu tenho uma grande densidade, que é característica de um líquido, com alta velocidade, que é uma característica do vapor. Então eu tenho uma grande concentração de moléculas com alta energia. Então, acima do ponto crítico eu tenho só gás, que o gás não liquefaz, tá? Acima do ponto crítico eu tenho só gás. Abaixo do ponto crítico eu posso ter vapor, que pode se liquefazer. Então, acima do ponto crítico eu tenho gás, abaixo. E como é que eu encontro essas situações? Aqui eu tenho um exemplo de um experimento laboratorial. 10 graus abaixo da temperatura crítica eu só tenho líquido. 1 grau abaixo da temperatura crítica eu tenho líquido. Na temperatura crítica eu tenho um fluido supercrítico aqui, que basicamente é uma característica do líquido, moléculas próximas com alta velocidade. Os fluidos supercríticos são muito utilizados na indústria, principalmente para extração, por exemplo, tirar a cafeína do café. O fluido supercrítico, por ser basicamente, no caso do café, utilizado CO2 supercrítico, o CO2 ele vai passar pelo café, vai remover a cafeína, vai ajudar a evaporar, né, retirar a cafeína, e vai fazer com que, após a saída dele, ele seja liberado para o meio sem prejudicar. Outra forma de descafeinar seria adicionar água, que além de tirar a cafeína, que é altamente volátil, tiraria todos os componentes do café e basicamente o gosto do café. Então, ele é muito utilizado para a remoção de cafeína. A equação de Van der Waals, ela nos dá a correção da equação dos gases ideais para uma situação real, onde eu tenho então que a pressão é igual a nRT, volume molar, menos NB, onde B é o volume molecular, ou seja, o volume que as moléculas ocupam, e N é o número de mols. Ou seja, uma correção do volume real que um gás ocupa, levando em conta o volume que as moléculas ocupam sozinhas. Menos A, N, sobre V ao quadrado, ou seja, uma correção de pressão.
Em volumes muito grandes, ou seja, eu tenho que VM é muito maior que NB, então eu considero isso aqui zero. Como VM é muito grande, essa expressão tende a zero, então eu tenho PV nRT sobre V. Então, condições de pressões muito baixas, volumes muito grandes, eu tenho a condição de gás ideal. Isotermas do gás ideal são obtidas em altas temperaturas e grandes volumes, ou seja, altas temperaturas e grandes volumes. Por quê? Em grandes volumes eu tenho essa equação resumindo a VM muito maior que NB, então VM menos NB praticamente igual a VM. Aqui eu tenho N sobre um valor muito grande, tendendo a zero, então essa parte da equação. Líquido e gases coexistem quando o efeito de coesão e dispersão estão em equilíbrio, ou seja, estou em transição de fase, onde a tendência a atrair e repelir é igual. E as constantes críticas estão relacionadas com o coeficiente de Van der Waals. A expressão π, que é a pressão interna que um líquido exerce nas paredes do recipiente, é dada por A sobre V, volume ao quadrado. Quanto maior o volume, menor a pressão. E essa pressão ela é diminuída, porque à medida que as moléculas vão se chocando com a parede, elas também interagem com as moléculas vizinhas, perdendo velocidade, ou seja, perdendo a pressão. Então a pressão diminui devido às interações intermoleculares.